e corrigindo a igreja. Então, são cartas de admoestação. Encorajamento para andar na verdade, mas correção. E depois do capítulo 4 em diante, ele vai começar a lidar com o mundo. Então, a situação se torna um pouco mais dramática. E antes de entrar nisso, eu queria fazer uma pausa rapidamente e vamos olhar alguns domingos, não sei quantos aí, fazer uma pequena série chamada Gente como a Gente. Tá bom? A gente tem o hábito de muitas vezes olhar na Bíblia e achar que os personagens bíblicos são meta-humanos e são pessoas que nós nunca vamos chegar perto, são pessoas extraordinárias e são modelos inalcançáveis. E a Bíblia não faz isso. A Bíblia apresenta homens e mulheres como elas são, como eles são, de forma a mostrar para nós que são pessoas comuns, que enfrentaram os seus dilemas na sua determinada época, e a partir dos dilemas de cada um deles, que não foram escondidos na Bíblia, nem mesmo seus tropeços, nós podemos olhar e falar: eis aí, gente como a gente, precisamos aprender com eles, observando seus erros para não repeti-los e praticando seus acertos. A Bíblia nos ensina, gente como a gente. Então, quando você olhar e ver os personagens bíblicos, os mais extraordinários, lembra que eles são pessoas comuns. Aí tem vários deles. O único que eu achei estranho nessa figura aí foi esse meio X-Men aqui, colocar aqui na ponta, não sei o que é. Eu tentei identificar cada um deles, eu consegui identificar todos, só não consegui esse. Eu tenho um palpite, mas quem fez isso daí, eu acho que forçou um pouquinho a barra. Tá bom? Então os personagens estão todos aí. Alguém quer arriscar quem é esse daqui? Não é Davi. Como é que eu sei que não é Davi? Hã? Saul, Davi, aí começa, né? Não dá tempo de eu ir com vocês aqui. Onde está Davi? Ó, tá com uma funda na mão ali, ó. Tá girando lá. Mas eu achei que esse daqui era o Davi, que era o pastor de ovelha. Quem é esse daqui? Lembra os dois irmãos? Ele está com... É que a luz aqui está atrapalhando. Ele tá com... Tem um irmão com a cara fechada aqui e um irmão aqui sorrindo. Caim e Abel. Você tem Caim e Abel aí na história. Então, aí uma série de histórias. Mas quando você chega nesse, isso me intrigou. Está com o olho vermelho, cabelo vermelho e rosto todo escuro, a pele, né, toda escura. Até achei que aquele noturno do X-Men, eu falei, acho que colocaram ali para dar uma melhorada. Eu suspeito que o personagem em questão seja Caim. As pessoas dizem que Deus colocou sobre uma marca e essa marca ficou visível para todo mundo. E por causa de excessos e bobagens por aí, disseram que Deus fez ele se tornar um negro. Então eu suspeito que quem fez a imagem e tentou fazer isso, mas eu acho, errou feio. Se, com aí direito ou possibilidade de estar errado, se foi essa a intenção, errou bastante. Ou então, aqui pode ser um personagem simbolizando o diabo, não sei. Não importa aí para nós, o fato é que nós vamos olhar gente como a gente. Então hoje, quem é desses personagens que nós vamos olhar? Nós vamos aprender com um personagem a respeito de como lidar com as frustrações e como lidar com os desafios da vida. Não precisa ir muito longe, você sabe que a vida cristã, a vida com Deus é marcada por alegrias e frustrações. Então nós vivemos uma montanha russa. Nessa história vai ser assim, às vezes você está no alto e às vezes você está embaixo. De modo que é possível estar numa comunidade dentro da igreja de Cristo, numa família, e você vê alguém sendo muito abençoado naquele momento da sua vida e ver outras pessoas passando por dilemas, por dificuldades. É possível que isso aconteça num período de tempo, é possível que isso aconteça por diferenças de idade. Você tem pessoas idosas que passam por limitações físicas, por problemas. Às vezes você vê crianças passando por dificuldades. Na igreja acontece pessoas de ficarem desempregadas, crises no casamento. Gente, altos e baixos, é assim a vida cristã. Então, como lidar com essas frustrações que chegam na vida? Hoje nós vamos olhar para a história de um personagem, uma mulher chamada Ana. Então, abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo 1. Como é uma mensagem tópica, eu
não tenho como olhar cada detalhe do versículo. Se nós fizermos uma exposição verso a verso, aí fica de novo uma série, não é o objetivo. Eu gostaria muito que Deus permitisse de ter começo, meio e fim nessa noite. São 28 versículos. O texto diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Houve um homem em Ramat-Taim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Então, esse é o nome do marido de Ana. Ele era filho de Jorão, ele era neto de Eliú, bisneto de Tu e filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Era uma casa, você já vê aí que é um casamento. Pastor, gente como a gente? Como assim? Eucana tinha 2 mulheres. Ele tinha uma mulher chamada Penina e outra chamada Ana. A Bíblia diz que o casamento ele é monogâmico. Deus fez homem e mulher e disse, deixará homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Era uma dupla, não era um trio. Deus não criou 2 Evas. Deus também não fez 2 Adãos para uma Eva. Não é isso. Toda essa bagunça que o mundo tem procurado inventar, chamado poliamor, é pecado. Então a poligamia na Bíblia é condenada. Existem algumas situações que a Bíblia, eu não vou dizer que ela apoia. Na minha Bíblia, exclusivamente aqui, na nota de rodapé, o autor, o comentarista aqui que produziu a minha Bíblia, ele coloca uma nota de rodapé que inclusive eu discordo. E discordo porque não entendo que é isso que ele está falando, que é sobre isso. Eu vou ler para vocês a nota de rodapé do Dr. Charles Ryrie, um homem brilhante. A Bíblia que eu uso desde 1998, 25 anos já usando a mesma Bíblia, uma Bíblia que eu gosto e admiro esse homem. Ele é um teólogo fantástico. Mas nessa nota de rodapé ele diz assim, olha, embora o casamento divino, o ideal do casamento divino seja um homem e uma mulher, a poligamia era permitida no caso do primeiro casamento não ter produzido filhos. Então ele diz, aqui na nota de rodapé, e ele vai citar Deuteronômio 21, 15 a 17, e eu li lá, não entendi que o texto esteja falando disso, mas ele diz que era possível que um homem se casasse com uma mulher, e essa mulher não pudesse ter filhos. Então à luz, que é o caso aqui, você vê claramente que Ana não tem filhos. Então à luz disso, existia a concessão dele se casar com uma segunda mulher, sem deixar a primeira. Ele teria 2 mulheres para que a família dele, o nome dele na tribo de Israel fosse perpetuado. O nome não poderia morrer. Isso é uma concessão que existia em Deuteronômio capítulo 21. Eu li lá, achei que não é muito dessa forma, mas tudo bem. E a outra forma, eles falavam sobre a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Era quando um homem se casava com uma mulher o homem era casado já e o seu irmão também era casado com uma mulher. E aí o seu irmão morria sem ter deixado filhos. Então a lei do levirato exigia que o cunhado suscitasse herdeiros para levar o nome do irmão adiante, para que a família, o clã daquele irmão não morresse. Então há uma discussão a respeito também de como procederia a lei do levirato, se era a concessão para gerar um filho ou se era a concessão de assumir aquela mulher como a sua esposa. De qualquer forma, a Bíblia é radicalmente contra a ideia de poligamia. O primeiro caso de poligamia na Bíblia vem dos descendentes de Caim, Lameque. O texto fala que ele está conversando com as suas 2 esposas na mesa e ele diz assim, escutem, mulheres de Lameque, matei um homem só porque ele pisou em mim, esbarrou nele e ele começa, o diálogo na família era um diálogo destrutivo. Mas você vai encontrar, a verdade é que você vai encontrar o rei Davi tendo várias esposas, você vai encontrar o rei Salomão, então não tem nem o que dizer, você vai encontrar Jacó, embora na história de Jacó não era, ele foi enganado literalmente, ele se casou com Raquel e na noite de núpcias o pai levou para a tenda, era tudo escuro mesmo, ele só descobriu pela manhã que era outra pessoa, era Lia. Ele foi brigar e falou, não, na nossa família, nosso costume é sempre casar mais velha. Então ele ficou casado, não podia divorciar-se, e ele falou, mas eu amo Raquel, trabalha mais 7 anos para mim e eu te dou. E então ele casa-se com Raquel.
Então agora você tem um caso de poligamia aqui, embora ele foi um pouco iludido. Mas depois complica, porque vão nascendo filhos e elas não podem dar filhos. O que acontece? Começam a oferecer a sua serva, Zilpa e Bilá. Então Jacó vai ter 4. Vai ter 2 esposas e 2 concubinas. E Deus olha para essa família imperfeita e dessa família confusa, pecadora e imperfeita, forma a nação de Israel. Então você fala, como? Por que o Senhor fez isso? Então lembre-se disso. A Bíblia condena abertamente isso, mas você vai descobrir que os homens, por desobediência, eles adquiriram esse processo. Então a Bíblia aqui não está ensinando sobre isso, mas falando que Eucana tinha 2 mulheres. Ana não tinha filhos, versículo 2. Este homem subia da sua cidade de ano a ano para adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Nós sabemos que Eucana era temente a Deus, porque ano após ano ele subia para Siló para oferecer sacrifícios. Estavam ali em Siló os 2 filhos de Eli, que era o sacerdote, Hófni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Sabemos que esses homens são homens perversos. A Bíblia diz que eles eram homens de Belial. Os 2 filhos de Eli eram desobedientes, se deitavam com prostitutas, roubavam o sacrifício que era oferecido. Eram homens terríveis. Eles estavam ali. Ana, porém, 4. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, ele trazia uma carne para ser oferecida, depois de a carne queimar um pouco lá, a parte era devolvida, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então ele tinha filhos e filhas com Penina, ele distribuía parte do sacrifício para eles. E o texto diz assim: a Ana, porém, dava dupla porção, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia fechado ou cerrado a madre. Assim fazia ela ano a ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa caseira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez este voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não se passará a navalha. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, não. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que fizestes. E disse-lhes: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo caminho e comeu. O seu semblante já não era tão triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram então e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com a sua esposa Ana, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel. Pois dizia: Do Senhor o pedi.
Subiu Eucana, o seu marido, com toda a sua casa para oferecer o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar perante o Senhor e para ficar lá para sempre. Respondeu Eucana, seu marido: faze o que melhor te agradar. Fica até que desmames o menino. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. E havendo-o desmamado, levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa, uma porção de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino até Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, para que por todos os dias que viver, pois do Senhor... Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias em que viver, pois do Senhor o pedi. Então eles adoraram ao Senhor ali. Até aí é o texto dessa noite, é um texto marcado por muita informação, então não dá para olhar cada detalhe, eu tenho que me segurar, porque senão a gente não cumpre o meu objetivo. Quero falar para vocês sobre sonhos. A primeira lição que você tem que aprender sobre lidando com frustrações da vida é assim: você jamais deve deixar de ter sonhos. Vou repetir, nunca deixe de ter sonhos. Algumas pessoas vão dizer assim: olha, não desista dos seus sonhos. Essa frase não é uma frase muito correta, porque há sonhos pelos quais você deve desistir. Mas uma verdade que você pode aprender aqui é: não pare de sonhar. A vida é feita de desafios e os sonhos nos movem, nos levam a caminhar. Se chegar um momento da sua vida em que você parar de sonhar, você vai morrer. Podem ser sonhos pequenos, podem ser sonhos grandes, mas você tem que sonhar. Há pessoas que vivem sonhando, dizendo assim: olha, eu tenho certeza que um dia eu vou ter uma casa própria. E esse sonho mantém a luta, o empenho para fazer isso ou aquilo. A pessoa fala assim: eu tenho um sonho, eu gostaria muito de viajar e conhecer tal lugar. É um sonho que alimenta. Ah, eu tenho o sonho de me aposentar, e quando me aposentar, ir morar nesse ou naquele lugar. E enfim, eu tenho um sonho, eu quero me casar. Ou eu tenho um sonho, eu quero que depois de estar casado eu tenha 10 filhos. E enfim, a pessoa, sonhos nos movimentam. Eu tenho o sonho de crescer profissionalmente, ter o meu negócio, eu tenho o sonho de avançar, de me tornar chefe. Enfim, você não pode parar de sonhar. A vida é feita de sonhos. Sonhos são coisas que não aconteceram, mas são fortes motivadores. Por exemplo, eu espero que você sonhe e fale assim: olha, eu tenho o sonho de ver o meu Senhor ressurreto e abraçá-lo. Esse é um sonho motivador. É um sonho maravilhoso. Quando você vê seu filho bem pequenininho e fala assim: eu tenho um sonho de ver os meus filhos se tornando homens e mulheres de Deus. São sonhos fantásticos e vai mobilizar você a trabalhar. Você não pode deixar de ter sonhos. Ana tinha um sonho. Quando nós olhamos aí na história dela, você vai descobrir esse sonho. Não era difícil de saber. Mas eu queria fazer um alerta, porque quando eu digo não deixe de sonhar, algumas pessoas podem achar que isso é um conselho sem nenhuma restrição. Mas sim, tem um alerta. Qual é o alerta? Abandone os sonhos bobos e fúteis. Então, se você tem sonhos, eu não vou dizer para você nunca desista dos seus sonhos. Eu vou dizer para você: desista de todos os sonhos que forem bobos e fúteis. Existem sonhos que são banalidades, são sonhos que não vão se cumprir e não precisa ser gênio para descobrir isso. Por exemplo, talvez você olhe para alguma... Crianças têm muitos sonhos, mas estamos falando de criança, elas têm sonhos e os sonhos delas às vezes são sonhos bobos. Eu lembro que quando pequeno, todos os meus sobrinhos e as minhas filhas, quando nós andávamos aqui em Bragança, elas ficavam fascinadas quando viam, por exemplo, os coletores de lixo andando no caminhão.
Então o caminhão estava andando, elas achavam um máximo, eles vibravam, pediam para eu ir andando devagarzinho atrás do caminhão, porque os homens, eles desciam do caminhão, coletavam lixo, corriam, pulavam em cima, elas falavam, nossa, isso é demais. E aí veio a frase, um dia eu sonho em ser isso. Tem alguma coisa errada com a profissão? Não tem nada de errado, uma profissão extremamente louvável e necessária na sociedade. Não tem nenhum problema em ser isso. Mas era um sonho tolo. Da perspectiva delas, era um sonho alto, elevado. Mas era um sonho tolo. Por quê? Elas não estavam pensando na profissão. Elas estavam pensando na diversão. Isso daqui deve ser muito legal. Os anos passaram e o sonho de trabalhar não ser coletor de lixo, mas andar no caminhão pulando e descendo, passou. E um dia eu fui ao borracheiro. E então o borracheiro foi trocar o pneu do meu carro. E ele levantou, tirou o pneu e encheu, enfiava embaixo da água, saía a bolinha, tal. E a minha filha, a Samara, disse assim, pai, é isso que eu quero ser, borracheiro. Tem alguma coisa errada de ser borracheiro? É indigno? Não tem nada de errado. Mas eu falava, filho, olha, eu acho que esse sonho não é para você, não. Esse sonho já é uma profissão difícil para um homem. Para uma mulher, mais difícil ainda. Mas era a profissão que ela estava sonhando? Não, era a diversão. Levantar o carro, tirar a roda, enfiar debaixo da água, tal. São sonhos, mas são sonhos bobos. E depois os sonhos vão mudando, não é? Eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto, eu quero ser... E aí os sonhos vêm. Não são sonhos inalcançáveis, para alguns, para outros são. Por exemplo, se o Reginaldo falar para mim, pastor, eu quero ser astronauta. Eu ia falar, não desista do seu sonho. Eu vou falar isso para o Reginaldo? O que vocês acham? Se o Maurício falar assim, eu tenho o sonho de correr a maratona, no fim do ano aqui, correr a maratona de Nova York, 42 quilômetros. Eu vou falar para ele, Maurício, não desista do seu sonho? Eu vou falar, sonho com 1 quilômetro só. Sem problema. Ok? Os irmãos estão rindo, mas acho que a maioria que tem que sonhar, né, Maurício? Só 1 quilômetro. O pessoal está olhando para ele. O fato é, queridos, que existem sonhos que devem ser abandonados, principalmente se forem sonhos ruins, sonhos perversos. Eu tenho um sonho, eu não vejo a hora que essa pessoa seja destruída. Olha, é meu sonho ver essa pessoa numa cama. Eu vou falar para você, não desista dos seus sonhos. Existem sonhos que são fúteis, perversos e tolos. Se forem sonhos assim, abandone eles. Se você tiver um sonho de grandeza excessiva, uma grandeza que supera o que Deus planejou para você, um sonho de orgulho e soberba, eu vou falar para você, abandone isso. Deus quer que você tenha sonhos, mas esses sonhos precisam ser marcados por valores elevados. No caso de Ana, ela tinha um sonho, e era um sonho legal. Tenha sonhos que sejam nobres e belos diante de Deus. O sonho de ser mãe é um sonho nobre? O que vocês acham? É um sonho legal. Ela olhava e falava assim, eu gostaria de ser mãe. É algo errado? Não é algo errado. Não tem nada de errado. Ela poderia ter o sonho, se fosse solteira, e falar, eu tenho o sonho de casar. Mas e se ela tivesse o meu sonho, e toda a história que você viu aqui, encontrasse ela chorando diante de Deus para que Penina morresse? Senhor, eu tenho um sonho, tira todos os filhos de Penina, para que ela fique como eu. Louvável esse sonho? Nobre. Se você tem sonhos que são reprováveis à luz de Deus, aos olhos de Deus, não adianta continuar sonhando, porque esses sonhos não vão dar em nada. Então, nunca pare de sonhar. Mas sonhe coisas valiosas, valorosas para Deus. Tenha o sonho de se tornar um crente melhor, um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho. Tenha o sonho de fazer coisas para o Senhor. Tenha o sonho de ser utilizado, útil nas mãos dEle. E aí não importa a idade, se você tiver com 100 anos, você sonhar, Senhor, como eu queria ser útil nas suas mãos. São sonhos maravilhosos. Quando nós olhamos a história de Moisés, nós descobrimos que a história de Moisés é dividida em três fases. Ele cresce no Egito, é criado como príncipe do Egito durante 40 anos, na escola do faraó, comendo na mesa do faraó. Durante 40 anos ele pensava ser alguém.
E ele tinha um sonho de grandeza. Certamente Moisés era um hábil lutador, um general, um comandante muito hábil. É possível até que quando ele vai para a terra prometida e ele põe como seu braço direito Josué, é possível que Josué servia com ele, que Josué fosse também alguém estrategista que andava com ele. Ele não pegou Josué, um amassador de barro, e falou: olha, agora você vai ser o comandante do exército. Então existiam pessoas capacitadas. E Deus então fala: Moisés, você acha que você é alguém durante 40 anos porque você é o príncipe do Egito? Ele pega Moisés, tira Moisés do Egito e leva para ficar no Sinai, com Jetro. E ele fica mais 40 anos com Jetro. Ele pensava ser alguém e Deus mostrou para ele que ele não era um ninguém. E ele foi cuidar de ovelhas no meio do deserto. E durante 40 anos, agora com 80 anos de idade, ele entendeu: eu não sou ninguém. Eu pensava ser alguém, e Deus mostrou que eu não sou ninguém. Eu sou um homem comum. E os últimos 40 anos da vida de Moisés, com 80 anos de idade, Deus chama ele e fala: Moisés, vem que você é útil a mim. E Moisés: não, eu não posso, eu sou gago, eu tenho isso, aquilo, eu tenho dificuldade. É você. Deus pode chamar você para servi-lo com 90 anos. Se for o plano dele, ele o fará. Não há limitações, nem de início e nem de término. O que você não pode parar é de sonhar e falar: Deus, torna a minha vida nas suas mãos útil. Anos atrás já faleceu, mas alguém muito amado por nós, o pastor Haroldo Heimer, vinha à nossa igreja, fundador da Organização Palavra da Vida do Brasil. Ele veio para cá e quando ele morreu, ele gentilmente tinha um apelido. Ele era chamado de O Canivete. E por que deram esse apelido para ele? Era um homem fantástico, muito útil. Certa vez fui visitá-lo, quando cheguei na sua casa, ele já com idade, a esposa com Alzheimer, ele estava na oficina da sua casa, cortando peças de madeira, quadradinhos de madeira assim, descansos de panela. Eu entrei na sua oficina e falei: tudo bem, pastor Haroldo, o que o senhor está fazendo? Ele falou: eu estou cortando essas madeiras aqui para vender, para doar para o trabalho missionário. Estou falando de um homem de 80 anos de idade, cortando madeira para vender, para ajudar o trabalho missionário. Por quê? Porque ele tinha um sonho. O sonho de ser útil nas mãos de Deus. Ele disse: não importa se você é pequeno ou grande, não importa se você é letrado ou iletrado, o que você precisa ser é só um canivete nas mãos de Deus. Deus é quem, a habilidade é de Deus, ele pode usar um canivete e fazer uma obra de arte. Então seja você esse canivete. Sonhe e fala: Deus, usa a minha vida. E por mais elevado que seja o seu sonho, quando você sonha corretamente, Deus vai muito além do que você quer. Ana sonhava em ser mãe. Olha só, o sonho de Ana era de ser mãe. Interessante é que você descobre que para Ana, ser mãe era mais importante do que ter filhos. Sei que parece meio estranha a frase aí, você vai demorar um pouquinho para processar, mas para Ana, ser mãe era mais importante do que ter filhos, a ponto de ela falar: Senhor, se o Senhor me der, eu farei o quê? Eu vou devolver. Eu não estou pedindo filhos para tê-los. Eu quero ser mãe, mas devolverei ao Senhor. Se o Senhor me atender, se o Senhor realizar o meu sonho de poder gestacionar uma criança. E ela diz, no caso aqui: se o Senhor me der um filho homem, eu o devolverei ao Senhor, para que todos os dias esteja na sua casa. Deus poderia ter dado um filho só para ela. E ela disse: eu quero ser mãe. Se o Senhor atender o meu sonho, eu não preciso ter esse filho e ficar com ele. Eu devolverei. E é fantástico quando você vê pessoas que se preocupam mais em ser do que ter. Uma necessidade muito grande nos dias atuais. Muitas pessoas querem ter e não são. Deus, quando olha para a sua vida, Ele quer que você seja algo. Mas muitos crentes oram para ter algo. E Deus fala assim: eu quero que você... Por exemplo, você pode falar: Senhor, eu quero ser rico. É diferente de ter riqueza. Paulo era um homem pobre. E ele diz assim: nós somos enriquecidos em tudo. Não temos nada, mas possuímos tudo. E há pessoas que possuem tudo e não têm nada. É o estado de espírito, ser antes de ter. Olha para a sua vida e fala: Deus, me ajuda a ser aos teus olhos algo.
Antes de ficar pedindo, me dar isso, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, ter aquilo, peça a Deus, Deus, eu quero ser aos teus olhos um homem ou uma mulher que faça a diferença. A segunda lição que você aprende no texto, a primeira é que você não deve deixar jamais de ter sonhos. Abandona só os que forem tolos e fúteis. Mesmo que os sonhos sejam nobres e bons, aprenda uma lição, ainda assim esses sonhos podem ser frustrados. Isso não significa automaticamente falar, pastor, tem um sonho fantástico, nobre, Deus vai cumprir? Não. Sonhos podem ser frustrados. Como é que nós sabemos? Olha só, a pergunta é, quem frustra os nossos sonhos? Se Ana vivesse nos nossos dias, 2023, e ela estivesse numa dessas igrejas da atualidade, e ela falasse assim, olha, eu estou tentando há muito tempo ter filhos e eu não tenho. Algumas pessoas começariam a sugerir coisas. Dependendo da igreja, quanto mais neopentecostal ela for, por exemplo, mais tipo de sugestionamento equivocado virão. Por exemplo, alguém diria assim, olha, Ana, o fato de você não ter filhos é que você está debaixo de maldição. Existe uma maldição hereditária sobre o seu ventre, sobre a sua família, e você precisa participar da campanha das próximas 7 sextas-feiras, e nós vamos aqui quebrar a maldição que está no seu ventre, na sua família, e você vai ter filhos. Duvida que alguém fizesse isso com ela? Dizendo, olha, você não tem filhos. Isso até hoje acontece. Quantas mulheres sofrem porque vão numa igreja e congregam em algum lugar e compartilham, olha, eu gostaria muito de ter filhos, e não tem, a pessoa fala assim, ó, vamos quebrar a maldição na sua vida. Vem aqui e começa então a fazer uma lavagem cerebral, fazendo com que a pessoa acredite que Deus a amaldiçoou e por isso, ou na verdade aí ela está debaixo de um castigo que precisa ser quebrado com certas macumbarias gospel, para dizer a palavra certa seria isso. Outros diriam assim, Ana, você não tem filhos? Certamente você tem pecados ocultos na sua vida. Quando você confessar esses pecados e você abandonar esses pecados, certamente Deus vai abençoar você e você vai ter filhos. Lembra um personagem que passou por isso? Lembra quando na história de Jó? Ele senta, os seus amigos vêm e falam, certamente você tem pecado na sua vida, Deus nunca faria isso com você, confessa os seus pecados e essas doenças vão sumir. É muito fácil, tem pessoas que olham para o sofrimento de alguém, para os sonhos frustrados de alguém e diz, é maldição ou então tem pecado. Não tem outro jeito, porque se você for uma pessoa obediente a Deus, certamente os seus sonhos vão ser realizados. Outras pessoas então dizem que é culpa do diabo e os seus servos. Olha, vamos fazer uma campanha de libertação, porque você não pode ter filhos, então certamente o diabo está impedindo os seus sonhos. Mas olha para a Bíblia e veja aí quem é que estava impedindo os sonhos de Ana. Versículo 5 diz assim, a Ana, porém, dava porção dupla, e o Cana dava porção dupla, porque a amava, ainda mesmo que, como é que aparece aí na sua versão? Como? Apesar do quê? Aparece o Senhor aí escrito? Apesar de o Senhor ter feito ela ficar estéril. Quem é que fechou o ventre de Ana para que ela não tivesse filho? Era maldição hereditária? Era pecado? Era o diabo? Quem que fez? Era Deus. Deus pode colocar a mão sobre uma pessoa e impedir que um sonho nobre e louvável se cumpra. A Bíblia fala que Ana subia ano após ano. Nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas imagino que todas as vezes que ela subia, ela pedia a Deus a mesma coisa. Senhor, dá-me filhos. E todos os anos ela sacrificava da mesma forma. E todos os anos ia se tornando mais difícil, porque ela vinha. A palavra aí que aparece no versículo 6, começa com que palavra sua? Olha que bonita a palavra. Na minha diz, a sua rival. Como assim a sua rival? A Bíblia apresentou a segunda esposa de Eucana, não como parceira, não como amiga, mas ele usa um termo bem pesado, fala assim, a sua adversária. Fazia o quê? A provocava excessivamente. Ela vinha todos os anos. Penina tinha um filho e vinha com um bebezinho. O que será que Penina falava para essa mulher? E aí no segundo ano vinha com 2 filhos, 3 filhos, e os filhos iam crescendo,
E aquilo atormentava a cabeça de Ana e todo ano ela pedia a mesma coisa. Eram sonhos, mas quem impedia ela de ter filhos era Deus. Você precisa entender, talvez hoje você esteja aqui e há alguns anos você está pedindo por algo. E você insiste, e você chora, e você caminha. E já se passaram 10 anos, 15 anos, e você sempre fielmente clamando a Deus por isso. E você fala, o que está acontecendo? Quem está frustrando o meu sonho? É maldição, é o diabo? É Deus. Aprenda uma coisa, Deus realiza e frustra. Quem faz isso é Deus. O diabo não tem poder de frustrar o que Deus planejou para você. Deus frustra e Deus realiza. Então, quando ele frustra, você tem que falar, Deus, eu não sei por que o Senhor está frustrando, mas eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo isso. Ana sabia do propósito de Deus? Ana não tinha a menor ideia. Ela queria um filho e Deus queria dar a ela um profeta. Ela queria um filho e Deus queria dar a ela um libertador de Israel, um juiz. Ela jamais imaginou o que ia acontecer. Ele colocou no ventre dela, ela pedia só uma criança. E Deus colocou o homem mais elevado para guiar a nação de Israel. Ele a honrou de muitas formas que sequer ao longo dos anos ela pediu. Então, quando Deus diz não para nós, é porque Ele tem projetos e projetos que são maiores do que os nossos. Se você ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2, você vai descobrir que existia... o texto procura fazer um contraste entre Samuel e os filhos de Eli, Hofni e Finéias, homens maus. O texto fala, Samuel crescia e Hofni e Finéias faziam mal. Samuel se desenvolvia, Hofni e Finéias eram odiados pelo Senhor. Samuel honrava sua mãe e os filhos faziam com que seu pai Eli fossem afrontados, zombados. E ele vai fazer esse contraste. Ela nunca pediu por isso, mas Deus deu um filho honrado, deu um filho que seria usado para libertar a nação toda de Israel. Deus, quando diz não, Ele tem um projeto para você. Aprenda a ouvir os nãos de Deus e falar, Senhor, eu não sei, o seu não é gostoso, mas eu sei que o Senhor é bom, sábio e justo. E quando o Senhor diz não, é para o meu bem. Talvez você esteja sentado aqui sonhando com um emprego e Deus falou não. Você está na última fase para entrar naquele emprego e Deus fecha a porta. E você sonhou tanto com aquilo e estava tudo certo. E sabe o que as pessoas fazem? Elas se frustram, vão embora da igreja. Se Deus me amasse, Ele não faria isso. É muita imaturidade. Nós precisamos olhar para Deus e entender que os nãos de Deus são tão bons quanto os seus sims. Diga para o Senhor, eu não sei. Eu não sei porque a tragédia... Irmãos, isso daqui eu vou falar é muito difícil. Eu não sei porque a tragédia se abate na sua vida. Talvez você esteja sentado nos assistindo à distância e falando, não, esse problema pelo qual eu passo, isso que me faz chorar sozinho, essa luta que eu tenho, eu não consigo ver Deus agindo nisso, eu não consigo ver propósito nisso. E se você diz isso, você está dizendo certo. Você não consegue ver propósito, você. Mas há propósito. Deus faz todas as coisas com um propósito. Até mesmo aquela que nos machuca. Quando as minhas filhas eram pequenas e chegava dia de vacinação, minha sogra é pediatra, ela falava, olha, está tendo vacinação em tal posto de saúde. Leve as meninas lá para vacinar. Era o dilema. Adiantava avisar uma semana antes, falar, semana que vem vai ter vacina? Não, ia virar o caos, um muro das lamentações na minha casa. Não dava nada. E aquela alegria ia, podia pular, sorrir, chegava o dia fatídico da vacina. Elas levantavam de manhã, colocavam roupa e falavam, nós vamos sair. Vamos sair. Põe a roupa. Não põe essa não, põe uma mais folgadinha. E entrava no carro, onde nós vamos? E eu falava assim, olha, a vovó mandou dar vacina em vocês. E aí já começava. Não, mas eu não preciso. Não, precisa sim. Vai doer? O que os pais dizem? Não, tá errado. Eu falava assim, vai doer um pouco. Quanto? Eu falei, não sei, você conta até 3 já passou, mas vai doer um pouquinho. E nós íamos no carro, o semblante fechava. Ela já ficava assim, aí chegava no posto de saúde, as crianças já estavam aquela gritaria.
lá dentro. Se você falar não vai doer, a mentira cai assim que você chega no posto de saúde, estão cortando, estão mutilando a criança lá dentro, do jeito que elas gritam. E eu segurava na mão e eu falava assim, qual de vocês vai tomar a vacina primeiro? Deixa ela primeiro. Uma apontava, vai a outra. E eu falava, olha, é melhor ir primeiro. E aí eu entrava na sala e eu falava para ela assim, faz o seguinte, me abrace. E quando você sentir a picada, você conta até 3. E era assim mesmo. Mas chegava na hora, começava a dançar lambada, queria fugir, não sei o quê. E então eu falava assim, olha, não tem jeito. E muitas vezes eu pegava elas eram pequenas. Irmãos, eu colocava elas deitadas no meu joelho, igual um bumerangue, assim. A moça da vacina falou, nossa, que maravilha, se todo pai fizer isso. Virava assim. E era só vir para aplicar. E quando elas iam embora no carro, logo depois a dor passava. Pergunto a vocês, seria certo ela dizer assim, pai, você não me ama, porque você me levou para tomar vacina? Se você me amasse, você nunca me levaria para sentir dor. É certo? Seria correto? Seria correto ela dizer assim, se minha avó me amasse, ela nunca diria para nós que tem vacina. Seria correto? Deus ama você, mas pode produzir dor. Mas Ele tem um propósito. E não adiantava, havia fases, momentos que eu não adiantava explicar que ia fazer bem, não adiantava. E Deus faz assim com a gente, às vezes Ele não explica e fala assim, vai doer. E vai doer mesmo. E você chora, mas aquilo fará bem para você. Então, se hoje você está aqui sentado e você está chorando porque alguma coisa está doendo, fala para o Senhor, Senhor, me deixa chorar abraçado com o Senhor. E Senhor, não deixa que passe de 3. Ajuda que passe logo. E Deus vai ter prazer em abraçar você e aplicar o que é necessário para o seu bem. Louve ao Senhor quando tudo for bom, mas quando a dor vier, não esqueça que é Ele que realiza e é Ele quem impede os seus sonhos. A fonte do obstáculo para Ana era o próprio Deus. Nunca deixe de sonhar, mas lembre que mesmo sonhos bons podem ser frustrados. Aprenda uma outra lição. Se os seus sonhos são legítimos, aí sim, nunca os abandone. Aí sim, eu posso dizer para você, o seu sonho é legítimo e nobre, persiga-os, persista. É por isso que o texto fala que Ana, ano após ano, orava, pedia, clamava e não parava. Olha como o texto coloca assim, verso 6. A sua rival provocava excessivamente a ponto ou para irritar, porquanto o Senhor lhe havia fechado a madre. E assim Penina fazia, ele ano a ano, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava pelo que chorava e não comia. Ana, mesmo chorando nesse ano, mesmo voltando para casa triste, escutando a sua rival, dizendo para ela, você nunca vai ter filhos, você certamente deve ser uma mulher amaldiçoada, vai dar tudo errado na sua vida. No ano seguinte, que Ana fazia? Ela voltava. Você não deve parar de buscar ao Senhor. Você não deve parar, você não deve abandonar os seus sonhos. Você deve insistir. Quando for nobre, persiga-os. Diga, Senhor, eu não sei quando vai ser, mas eu não vou desistir, até que entenda do Senhor que esse sonho é um sonho que tem que ser abandonado. Até lá, persiga-os. Por quê? O texto mostra que isso se repetia todos os anos, tanto a oração quanto a zombaria. Seria fácil se Ana persistisse sem adversidade. Mas se você quer saber se você é persistente, é quando você insiste em fazer o que é certo, mesmo que os outros digam para você, não, pare, desista, isso não é para você. Você é bobo, você nunca entende, você nunca vai passar nessa prova. Esse trabalho você nunca vai entrar, nunca dará certo. Você é limitado, abandona esse sonho. E Deus diz para você, não pare, continue. Porque eu tenho um tempo, você não sabe qual é. Persiga os seus sonhos. Se os sonhos forem nobres, jamais desista. Outro aspecto, busque-os. Ficou escuro aqui, mas estou lendo. Busque-os mesmo sem ter incentivo. Não espera para servir a Deus. Olha só o versículo 8.
O 7 diz que Ana era zombada, perseguida. Verso 8. Eucana, o seu marido, lhe dizia. Ela não tinha apoio nem do marido. O marido não falava assim, Ana, eu vou orar por você. Em nenhum momento você vê Eucana sequer orando com ela. Interessante que nos outros casos de esterilidade na Bíblia, por exemplo, Sara era estéril. E aí o texto fala que Abraão orou por ela. E aí você descobre que a Rebeca é estéril. E aí você vê Isaac orando por ela. Você vê os maridos intercedendo em favor das suas esposas para que Deus atendesse. Deus estava ensinando uma hierarquia, um amor, um interesse, mas você não vê Eucana fazendo isso. Pelo contrário, olha o que Eucana faz para ela. Eucana, o seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? O que vocês acham isso? Depois de 10 anos ela indo para lá, todo ano voltando chorando. Essa pergunta é certa? Por que você está chorando? Dá vontade de responder? E ele diz mais, por que você não come? Era sempre igual, vinha para adorar, ele dava parte do sacrifício em retribuição, porção dobrada, ela não comia e chorava. Ana, por que você está chorando? Ela talvez falou, eu não vou dizer mais, você sabe muito bem a dor da minha alma. E ele disse assim, por que o seu coração está triste? E agora vem uma frase interessante. Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Dura essa colocação ou não? Por que você está chorando? Eu não basto para você? Eu não sou melhor do que você ter 10 filhos? O que Ana deveria responder? Não responda, só pensa na sua cabeça. Alguns vão dizer, talvez, não. O fato aqui é que não havia comparação. Essa comparação que ele está fazendo é injusta. Você não compara filhos e maridos. Talvez ela dissesse, você é mais suficiente do que 100 filhos. Mas o fato é que eu não tenho nenhum. E eu quero ser mãe. Então eu me sinto incompleta. O seu marido poderia demonstrar compreensão e falar assim, Ana, eu sei que você está triste, mas no ano que vem nós vamos voltar e eu continuo orando para você. Eucana podia oferecer sacrifício a Deus e durante o sacrifício interceder por ela. E falar, você não vê ele conversando com Hófni, com Finéias, nem com Eli. O texto não narra nenhuma conversa dele mediatória pela sua esposa. Mas você vê a condenação dizendo, por que você fica chorando o tempo inteiro? Já deu, chega, abandona esse sonho. Então você não deve desistir dos sonhos, mesmo que você não tenha incentivo. São sonhos nobres? Continue. E quando alguém criticar o seu sonho, e ele for um sonho nobre, coloque isso para Deus. Você não vê Ana brigando também com o marido. Se fosse nos nossos dias, ele perguntasse, eu não sou melhor do que 10 filhos? Pronto. Eram as últimas palavras de Eucana. E aí o caos ia ser instaurado. E falava, vem aqui, vou te falar uma coisa. Você não sabe o que eu estou passando. E pronto. E aí o casamento acabava. Mas Ana sofria em silêncio. Irmãos, tem uma coisa fantástica nisso. Os crentes precisam aprender a sofrer calados. Difícil, não é? Sofrer calado? Porque quando você sofre, o que você quer falar? Vou falar umas verdades aqui. Aí chega um momento que você fala assim, eu não aguento mais, agora eu vou... Não. O crente, temente a Deus, quando ele persegue os seus sonhos, mesmo quando ele é afrontado, ele sofre calado. Aprenda. Aprenda a falar, Deus, estou colocando as minhas lágrimas no Senhor. Como é que eu sei que Ana sofria calado? Apresente humildemente os seus sonhos a Deus. Veja só, existem sonhos que são perdidos e existem sonhos que são adiados. Verso 9 diz assim, após terem comido, olha como Ana sofria calada. Eucana perguntou, eu não sou melhor do que 10 filhos? Ela não responde, fica em silêncio, termina o jantar. E o texto fala assim, após terem comido e bebido, e eu imagino aqui, quando ele fala após terem comido e bebido, que não incluía ela, porque ela acabou de dizer depois para o sacerdote, não bebi nada. Então ela não bebeu. E o texto antes, versículo 7, fala assim, que ela chorava e não comia. Então quando fala após terem comido e bebido, estava falando de quem? Estava falando de Penina, os seus filhos e o seu marido. Todos comiam e ela, não tendo filho, chorava, sofria em silêncio. Talvez até tivesse que servir a mesa. Talvez tivesse que lavar a louça. Ela sofria, mas ela colocava isso para Deus. E o verso 9 diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo, olha só, levantou-se Ana,
e com amargura de alma, uma tristeza profunda, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Por que ela não chorou quando Eucana falou? Ela deixou para chorar aos pés de Deus. Ela não procura o sacerdote Eli. Ela vai aos pés de Deus e chora abundantemente. Os crentes têm que aprender isso. Quando os seus sonhos são frustrados, não é aos pés do pastor, não é aos pés do seu marido, não é aos pés da sua esposa. Há coisas que você chora aos pés de Deus. Há choro que você faz na madrugada, quando ninguém vê, no silêncio da noite. E o Senhor está recolhendo as suas lágrimas. Ele está presente te ouvindo. Aprenda isso. Não brigue porque os seus sonhos são frustrados. Não ofenda porque está dando tudo errado. Espere em Deus os seus sonhos. E o texto diz assim: e fez um voto. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão ao Senhor, darei ele por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Talvez esse voto tenha sido feito outras vezes. Talvez, não sabemos. O fato é que ela não briga com Deus. O Senhor não vê o que eu estou passando. O Senhor não vê a afronta que é colocada sobre mim. O Senhor não se importa comigo. Não. Ela fala: Senhor, se te parecer ser correto, benigno agir comigo dessa forma. Gente, é maravilhoso quando um crente ora assim. Você vai para Deus e fala: Senhor, usa da sua benignidade, eu estou precisando de cura física. Senhor, se for do teu agrado, toca esse familiar que eu tenho. Essa pessoa está precisando tanto da sua ajuda. Volta-te para Ele. Eu não estou aqui ordenando, eu estou chorando ao Senhor e pedindo. Sonhos pedidos humildemente diante de Deus. E o texto termina dizendo assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, não perante Eli, passou Eli a observá-la. Eli estava observando ela. Mas não, Eli, o sacerdote, podia se levantar e falar: mulher, por que você chora? Está tudo bem com você? Ele viu talvez ela prostrada no chão, mas Eli não fez nada. O sacerdote não fez nada. E Ana não se ofende com isso. E não só não fez nada, quanto mais adiante, vai tomar até uma bronca de Eli. Mulher, até quando você vai ficar nesse vinho? Abandona, no nosso contexto seria, abandona a cachaça, esse vício. Mulher, se levanta. Mulher, você não presta. Ela sofre na mão de Penina. Ela não tem apoio de Eucana. E ela é humilhada pelo sacerdote. Está gostando da história de Ana? Ela foi esmiuçada. E ela não levanta a voz contra Eucana, não levanta a voz contra Eli, não levanta a voz contra Penina. Tem algo a ensinar para a gente. Bastante coisa. Ela recebia tudo isso e falava: para Deus, o Senhor vê. Se o Senhor for bondoso comigo e me atender, ok. Se o Senhor não quiser ser bondoso, ano que vem eu volto. Ela não dizia: se o Senhor não fizer, eu nunca mais volto aqui. É o que os crentes hoje estão fazendo. Ou o Senhor me dá, ou vou embora. Ou saem da igreja, porque o pastor, não que o pastor é sacerdote, só para vocês entenderem, o pastor faz a mesma coisa que ele fez, ou um irmão da igreja. Ah, você está nessa vida por causa de tal coisa. Larga a bebida, larga esse vício, muda de vida e você vai ver como Deus vai te ajudar. Tem gente que vai embora, magoado, com Deus. Quem falou com ela foi Deus ou foi Eli? Foi Eli. Homens erram. Mesmo líderes da igreja podem fazer, isso é chamado na Bíblia de juízo temerário. O que ele fez aqui é juízo temerário, é quando você julga alguém pelo que você está vendo, pela sua aparência, sem entender de fato. E olha o que acontece, estamos terminando. Ele diz assim: demorando-se ela perante o Senhor, passou ele a observá-la o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. É no coração que você conversa com Deus, porque a boca, ela tem uma tendência muitas vezes da língua ser afiada e você proferir coisas erradas. E o texto fala que os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e disse: até quando você continuar embriagado, então você tem esse julgamento. Irmãos, não desistam dos seus sonhos. Desculpa, não desistem de sonhar, não desista de sonhar. Abandona os sonhos tolos. Lembrando sempre que Deus é quem frustra e quem realiza os sonhos. Não pare de perseguir os sonhos que forem nobres, mesmo que as pessoas não te apoiem, mesmo que um líder da igreja diga algo para você, que um irmão da igreja diga algo contra você. Derrame o seu coração diante de Deus insistentemente. Não pare de buscar um sonho que seja louvável.
Eu não vou ter tempo de explorar tudo, mas eu queria falar para você, no caso aqui dela, o sonho dela não era um sonho perdido. Ano após ano, Deus só estava adiando o sonho dela. E talvez hoje você esteja aqui e Deus não está dizendo não para você, mas Ele está colocando adiante, dizendo espera, 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 até que isso aconteça. Há 60 anos atrás, Martin Luther King Jr. estava lá fazendo o maior discurso, o discurso mais célebre dele. Isso está completou, no mês de agosto, 60 anos, esse pastor Batista. E esse pastor Batista tinha um sonho, e ele perseguiu. Era um sonho louvável, um sonho nobre, e ele perseguiu por toda a sua vida esse sonho. Mas esse sonho não se cumpriu. Ele diz o seguinte: digo a vocês hoje, diante de 250 mil pessoas, digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades, eu tenho um sonho. Eu sonho profundamente em ver uma nação que se erguerá com a realidade do que é verdadeiro, considerando as verdades manifestas e uma verdade linda de que todos os homens são iguais. Ele falou, é um sonho, quando eu olho aqui, não tem isso. Os negros são massacrados, mas eu tenho um sonho, em quando essa nação vai olhar as pessoas e vai tratá-las de forma igual. Um dos estados piores de lá era a Geórgia, Mississippi, Alabama. E é dito o seguinte, eu tenho um sonho, um dia, quando nas colinas vermelhas da Geórgia, os filhos dos escravos e os filhos dos donos de escravos poderão sentar à mesma mesa em irmandade. Ele morreu, mas esse sonho não aconteceu. Eu tenho um sonho, o dia em que o estado do Mississippi, um dos estados que mais matou os negros. Eu tenho um sonho que esse estado que sufoca no calor da injustiça e da opressão será transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho, sonho que os meus 4 filhos, ele diz, eu tenho um sonho de que possa ver os meus 4 filhos vivendo em uma nação onde serão julgados não pela cor da sua pele, mas pelo teor do seu caráter. Eu tenho um sonho uma esperança de ver o dia em que todos os lugares tortos dessa nação serão endireitados e a glória do Senhor será revelada e todos os seres enxergarão a Ele juntos. Pouco tempo depois ele vai ser executado e esse sonho não se cumpriu, mas durante toda a sua vida ele perseguiu. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, esse sonho vai se cumprir. Esse é um sonho que foi adiado. Há de chegar o dia, não só nos Estados Unidos, mas em todos os lugares do mundo, em que homens negros e brancos, crianças, homens, adultos, mulheres, vão se sentar juntos e vão ser tratados não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. Há de chegar o dia em que a terra toda verá a glória do Senhor, e as nações que andaram por caminhos tortos vão ter caminhos pacificados, e cada pessoa conhecerá o Senhor. Esse é um sonho lindo. Quando você olha para o cenário triste à nossa volta, você pode desanimar, mas esse sonho vai se cumprir. Irmãos, a história de Ana é uma história que deve incentivar você a permanecer firme nos desafios de não abandonar aquilo que é nobre e justo, a não responder com maldade, com indignação quando as pessoas te perseguem. Há um Deus no céu que pode estar adiando o seu sonho para fazer coisas muito maiores do que você tem pedido. Vamos orar. Pai, nós nessa noite olhamos para a história dessa tua serva e olhamos um pouquinho do sofrimento. Certamente ela sofreu muito, muito. Foi incompreendida, não foi acolhida pelo seu marido, pelos sacerdotes da época, foi julgada, foi humilhada por Penina, mas o Senhor recolheu cada lágrima dela, anos e anos, até que veio o dia em que o Senhor abençoou e ela recebeu o que ela tanto buscava. Ela queria um filho, mas o Senhor deu um juiz. Ela queria uma criança, mas o Senhor deu um gigante libertador, um referencial para a nação toda.
Ela queria ser mãe e o Senhor a abençoou porque ela permaneceu fiel. Talvez nessa noite hajam homens e mulheres aqui que têm sonhos frustrados. Eu oro para que eles abandonem todos os sonhos tolos e fúteis, sonhos pecaminosos, sonhos que são vergonhosos, que eles joguem fora isso. Mas aqueles sonhos bonitos e nobres, incentiva-os, Senhor. Talvez haja pessoas aqui sofrendo acusação de pessoas próximas. Talvez hajam pessoas aqui que tenham muitos rivais, que os perseguem, humilham. A minha oração é que eles aprendam com Ana a sofrer calado, a não revidar o mal. Que eles aprendam que o Senhor é um Deus que concede bênçãos. O Senhor é um Deus que ouve, o Senhor é um Deus que livra. Que os nossos sonhos sejam colocados aos seus pés. Se o choro vier, que seja abraçando a Ti. Se o Senhor nos levar para a dor, bendito seja o Senhor, que sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda a crescer e a entender que a Bíblia está repleta de pessoas e personagens, homens e mulheres como nós, que sofreram e venceram. Ajuda-nos, que as grandes coisas que o Senhor tem reservado possam realmente vir à nossa vida para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, vamos terminar o culto com essa música.